E hoje, dia 13 de maio, é comemorado o Dia do Zootecnista, um profissional que tem forte atuação no setor agropecuário. E o mercado tem se expandido em todas as regiões brasileiras. Assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção. Confira. O zootecnista atua na produção animal, na área de nutrição, melhoramento genético e até nas áreas menos conhecidas, como ambiência e bem-estar, tanto de animais de grande porte, como de pequenos, como ovinos, caprinos e até mesmo na piscicultura. Formada há 15 anos, Fabiana escolheu os rumos da pesquisa. Atua na zootecnia com o manejo animal. Ela destaca que o zootecnista é indispensável dentro da propriedade rural. Quando a gente pensa em eficiência, né, da propriedade, sempre tem um zootecnista por trás, porque é o zootecnista que vai saber qual vai ser o melhor plano nutricional, qual vai ser a melhor raça, como vão ser os cruzamentos. Então é ele que tem esse conhecimento que vem desde as disciplinas que ele faz lá na graduação, né, que dá essa base, esse suporte para ele poder pensar na eficiência da propriedade como um todo. O Brasil possui um dos maiores complexos de produção de animais do mundo, o que automaticamente cria boas oportunidades de trabalho para o profissional. E para quem deseja seguir a profissão, vai uma dica. Então, para aqueles que estão no curso de graduação, então procurar conhecer todas as áreas de atuação, fazer estágios, visitas a propriedades, visitas ao campo, né? Porque nós temos tanta atuação em laboratório, na pesquisa, na produção. Então, tentar conhecer todas essas áreas, todos esses campos de atuação para ver qual que ele melhor se encaixa dentro do seu perfil. Para atuar como zootecnista é necessário o diploma do curso superior de zootecnia. A profissão é fiscalizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Já um grupo, né, tentando promover um conselho próprio, o Conselho de Zootecnia. Kaile Rodrigues para o SBA. Fica o abraço de todos nós aqui do Pecuária BR para esse grande profissional importante, como destacou a reportagem da Kaile Rodrigues, o zootecnista. Um grande abraço e bom trabalho para todos vocês. Vamos saber agora, o dólar teve um dia de alta. Vamos saber dos números com a Rafaela Fávaro, que está na Bolsa. Boa noite, Rafa. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. Pois é, dólar pelo segundo dia seguido em alta e uma alta até mais forte do que a de ontem. Isso por conta do anúncio que foi feito do pronunciamento do novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O mercado financeiro aguardava muito ansioso esse anúncio, só que esperava medidas a serem anunciadas. Foram anunciados cortes de gastos, algumas mudanças que podem e devem ser feitas, mas medidas na prática mesmo ainda não foram feitas. Elas devem vir apenas na próxima segunda-feira. Por isso o mercado segue cauteloso e o dólar continuou subindo. Além desse cenário político, os investidores e economistas dizem que o dólar subiu também por conta do cenário externo. Foram divulgados hoje alguns indicadores econômicos da Europa e dos Estados Unidos. Esses indicadores vieram um pouco abaixo do que o mercado esperava e o dólar acabou subindo diante de várias outras moedas e também sobre o real. Veja só como ficou a moeda americana acima dos R$ 3,50 hoje, valendo R$ 3,52 mais 40 e alta de 1,46%. O dólar começou esta semana em queda e está terminando ela em alta. Por conta dessa variação, no acumulado desta semana, o dólar teve uma alta de apenas 0,5%. Zaidan, volto com você em Campo Grande. Obrigado, Rafa, que daqui a pouco traz os preços do milho, da soja e também os preços da pecuária. E a gente começa a antecipar aqui com a cotação do bezerro em todo o país, valores brutos, sem desconto de frete e impostos, apurados pela Rural Business.
Agora você acompanha a cotação detalhada em algumas praças de produção do país, do bezerro, começando pelo estado de Mato Grosso do Sul, que fechou hoje a R$ 1.400 a cabeça. Nos últimos 30 dias, queda de 5,41%. A maior cotação foi no dia 27 de abril, R$ 1.490 a cabeça, e a média nesse período, 12 de abril a 13 de maio, a data de hoje, chega a R$ 1.459. Agora você acompanha a cotação do bezerro em Minas Gerais, Aidan? Teve uma queda também, uma queda menor nestes 30 dias, queda de 1,4% por unidade. Hoje, o bezerro cotado a R$ 1.400 na Praça Mineira. Isso dá R$ 20 por unidade a menos na comparação com o dia 12 de abril. A média ficou em R$ 1.374. Vamos ver agora a cotação detalhada na Bahia, Renata. Fechou hoje a R$ 1.250 no estado da Bahia. Lembrando que esse bezerro é de 8 a 12 meses, pesando 180 quilos. Nos últimos 30 dias, alta de 4,17% na cotação do bezerro no estado da Bahia e a média chegando a R$ 1.244 a unidade. E agora no Paraná, Zaidan? Ao contrário da Bahia, queda no Paraná, uma queda significativa de 6,5%. A unidade de bezerro saiu de R$ 1.530 no dia 12 de abril, chegando hoje a R$ 1.430. A média ficou em R$ 1.485 nesse período. Aliás, deixa eu ver, queda, exatamente, é queda de 6,54%. E os terneiros no Rio Grande do Sul, Renata? Alta nos últimos 30 dias, Aidan, e essa alta chega a 2,22%, cotado hoje a R$ 1.380 a unidade no Rio Grande do Sul. A média nesse período, 12 de abril até a data de hoje, nos últimos 30 dias, chega a R$ 1.339 a unidade do bezerro. Agora a previsão do tempo para o sul do país. Por lá, os pastos ainda estão um pouco encharcados. Isso acaba prejudicando o pastoreio dos animais. Vamos saber se isso vai continuar assim com Thaíse Baroni. Olá, boa noite, Thaíse. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. A umidade do solo ainda está elevada nos 3 estados da região sul do país, mas ainda no Paraná, que o solo está mais encharcado, principalmente nessa região do estado. Nos próximos dias, a chuva vai voltar a se espalhar sobre toda a região. Amanhã teremos ainda a atuação de uma massa de ar frio e seco que vai manter o tempo firme nos 3 estados. A previsão de chuva somente é na fronteira oeste do Rio Grande do Sul a partir da noite. E é uma chuva que não vem com muita intensidade. Essa massa de ar frio ainda mantém as temperaturas bem mais amenas, principalmente na região de Serra, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E como eu disse, a partir do domingo, uma nova frente fria se forma sobre a região e aí sim vai voltar a chover nos 3 estados. Ainda no estado do Paraná, que continua chovendo de maneira mais intensa, tanto no primeiro quanto no segundo período. Entre 18 e 22 de maio, a chuva ganha um pouco mais de força na metade norte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. Mas é no oeste do Paraná que ainda chove de maneira bem mais expressiva. E é por isso que a umidade do solo vai continuar elevada nos 3 estados da região. Eu volto com vocês no estúdio. Vertimix Piccola, misturadora vertical de ração total. A Vertimix Piccola é a melhor solução vertical para alimentar pequenos lotes de animais em confinamento, pois conta com um sistema simples e de baixa manutenção. Sua rosca vertical possui o exclusivo sistema de entrada dupla Two-In, que proporciona melhor performance na produção de uma mistura homogênea. A Vertimix foi especialmente desenvolvida para trabalhar com volumosos de fibra longa, inclusive para picar fardos de feno. O rolo pode ser colocado inteiro, que é desmanchado com auxílio de facas. Pode também operar com qualquer outro tipo de ingrediente para a alimentação do gado. Para isso, conta com um moderno sistema de balança eletrônica programável,
que facilita o controle do carregamento e descarga da ração. E com controle total sobre a quantidade de ração distribuída na descarga. É tanto indicada para a alimentação de gado de corte e leite, assim como de caprinos, ovinos e animais de pista. A Vertimix Piccola, assim como os demais equipamentos Casale, é robusta, tecnologicamente superior e foi desenvolvida especificamente para as condições brasileiras. Casale, as melhores soluções para a pecuária. E veja no próximo bloco, você vai conhecer as medidas que deverão ser tomadas para retomar o crescimento econômico do país. E ainda os preços no mercado de grãos. Nós já voltamos. Meu pai sempre diz: sabe por que eu trabalho tanto, filho? Para você ser doutor. Ele insiste e eu não tenho escolha. É estudar para ser doutor. Sou esse, doutor? Nova Saveiro Robuste. Mais alta, forte, robusta. Mais do que nunca pronta para tudo. O fim da mastite começa aqui. Mastifin. Tradição e liderança absoluta no mercado. Mata bactérias e elimina os grumos. Mastifin é proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7,5 milhões de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Ouro Fino. Se existe um parceiro que o Brasil pode contar, não importa o tempo, é o produtor rural. Juntos, pequenos, médios e grandes produtores são a força de um país que quer continuar avançando. E quem faz isso pelo Brasil conta cada vez mais com a parceria do governo federal. Só nos últimos 5 anos, o crédito para o campo aumentou em mais de 89%. Agora, com o Plano Agrícola e Pecuário, o Ministério da Agricultura vai destinar mais de 200 bilhões para investimentos, custeio e comercialização da safra, com condições de financiamento acessíveis para os produtores de todos os portes. Reconhecimento, respeito e investimentos garantidos para quem produz no campo. Isso é parceria de verdade. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Um evento de genética de animais selecionados. 6º Leilão Brasília Horse Show. 13 de maio, sexta-feira, às 8 da noite. Oferta de 40 lotes de quarto de milha entre potros, matrizes e animais prontos para competição. No Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília, Distrito Federal. Confira condições de pagamento. 6º Leilão Brasília Horse Show. 13 de maio, sexta-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Pecuária BR de volta e depois de uma reunião com o presidente interino Michel Temer, os novos ministros falaram sobre as medidas que devem ser adotadas para a retomada do crescimento econômico do país. O corte de despesas é a grande aposta. Os detalhes na reportagem de Márcia Prado.
A primeira reunião do presidente interino com os novos ministros no Palácio do Planalto durou mais de 2 horas. Foram discutidas as prioridades para os próximos meses. No Ministério da Fazenda, Henrique Meirelles, que agora comanda a pasta, falou que vai continuar a renegociar a dívida dos estados e que vai diminuir despesas com subsídios. Em relação à questão da dívida dos estados, esse acordo será analisado, proposto e negociado duramente, independentemente de quem possa ter proposto ou não alguma coisa, né? O fato concreto é que os princípios gerais estão estabelecidos. Quer dizer, vamos fazer um acordo que não seja lesivo à União, quer dizer, que não comprometa o nosso programa de estabilização fiscal e, ao mesmo tempo, vamos estabelecer metas e objetivos de gerência da questão fiscal dos estados no futuro para aqueles que, evidentemente, aderirem ao acordo. E isso é fundamental. Em relação à questão de subsídios e etc., evidentemente que nós temos aqui a questão do direito adquirido, né? Aquilo que tiver em andamento, de determinadas coisas que foram dadas com prazo determinado e etc., que for, digamos, um compromisso do governo, isso será respeitado. Mas, claramente, o que é importante é de que tudo isto seja revisto na medida em que isto vai vencendo, em alguns casos, com relativa rapidez, em outros não, e é importante que não seja perpetuada essa situação. Em resumo, que nós tenhamos uma redução importante e relevante na questão da conta de subsídio. Em seguida, no Palácio do Planalto, foi a vez dos ministros do Planejamento, Romero Jucá, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Saúde, Ricardo Barros, explicarem como o governo pretende retomar a segurança jurídica e o crescimento econômico do país. Entre as medidas estão cortes em cargos comissionados e a unificação do ICMS no comércio interestadual. Outras questões estão sendo tratadas, como ampliar a questão das concessões e das parcerias públicas-privadas, que será algo fundamental para a retomada do investimento, né? Esse trabalho está sendo feito com uma coordenação de diversos setores, inclusive com a participação do ex-ministro Moreira Franco, que coordena um grupo de trabalho que pensa especificamente também nessa questão, né? Então, existe uma série de ações que estão voltadas para essa consolidação, vamos dizer assim, de um novo modelo econômico, né? mais equilibrado, mais estável, menos ideológico, menos intervencionista, né? E menos, em tese, centralizador. Os ministros devem apresentar em até 30 dias as propostas para cada uma das pastas, com o objetivo, então, de alcançar um novo modelo de gestão. Márcia Prado, para o SBA. Ô, João Pedro, boa noite. Já dá para fazer uma análise deste início de governo Michel Temer? Boa noite. O grande primeiro-ministro dele é o Henrique Meirelles, sem dúvida nenhuma. Ele é o ministro que vai ter o papel fundamental. Quando o Temer fala que não pode errar, ele escolheu o Meirelles. Aliás, o Lula insistiu com a Dilma durante 5 anos para colocar o Meirelles lá nesse cargo. A Dilma não queria, nem o Meirelles queria. O Meirelles não ia aceitar uma puteada da Dilma e a Dilma não ia nunca conseguir fazer as besteiras que ela fazia com o Meirelles. O Meirelles é um cara que conhece, é um banqueiro internacional, um currículo invejável. Ele foi presidente do Banco Central nos 8 anos do Lula. Ele foi o avalista do Lula quando assumiu o poder no Brasil em 2003. Ou seja, ele conhece todos os problemas. Ele está apavorado com a situação atual do Brasil. Ele quer estabilizar a dívida pública de qualquer jeito. A dívida pública hoje cresce 2 bilhões por dia. É muito dinheiro. Ou seja, o Lula, quando assumiu o governo, a dívida pública estava em 600 bilhões de reais.
A Dilma entregou agora, quando tiraram ela do poder, com quase 3 trilhões de reais. Ou seja, esse pessoal, além de gastar de forma absurda os impostos que eles tiram da sociedade, ele gasta mais ainda, provocando um aumento do endividamento público. O déficit desse ano, em 2016, que está no Congresso pedindo mudança na lei orçamentária, é de 96 bilhões. Já se fala que esse 96 não é tudo, não, é muito mais do que isso. A senhora Dilma vinha projetando aumento da receita irreais, que não existiram e não vão nunca existir, e colocando recursos até colocando a possível retorno da CPMF, etc., para aumentar os gastos públicos. A tarefa do Henrique Meirelles são 2 grandes desafios que ele tem. Primeiro, tentar estabilizar a dívida pública, ou seja, mesmo que não consiga pagar, pelo menos estabilizar ela num certo patamar, reduzir o juro, para que esse juro possa impactar menos no aumento dessa dívida. E também a questão da reforma previdenciária. Essa turma lulopetista que tiveram 13 anos no poder, nunca tiveram nem coragem e nem competência para botar o dedo na ferida. Acontece que chegou um ponto que o déficit da Previdência está ficando um monstro, que está comendo o recurso do orçamento. Então, o que vai acontecer? Ou se faz uma reforma da Previdência, e um dos itens básicos é colocar uma idade mínima. Nós temos que colocar uma idade mínima, o país não tem mais como aguentar esse déficit. No passado tinha 6, 7 trabalhadores pagando para um aposentado, hoje tem 3 pagando para um. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E o Brasil não aproveitou esse benefício demográfico quando tinha muita gente e poucos aposentados. Não houve uma poupança, não houve uma formação de um grande fundo para poder cumprir as obrigações com os aposentados posteriormente. Então, hoje, a reforma da Previdência é um remédio amargo, é um remédio que o PT vai deitar e rolar usando as centrais sindicais para criticar, para boicotar, para complicar a vida, mas ele tem que ser feito, ou o país não entra nos eixos. Outra coisa importante é que não há recursos dentro do orçamento para investir. O ano passado se gastou R$1 bilhão. R$1 bilhão é meio dia de juros no Brasil em todas as estradas. Então, hoje, a preocupação o Jucá falou agora, anteriormente, lá na reunião lá em Brasília, que vai ter que fazer privatização, ou seja, e é o caminho, é privatizar tudo o que for possível. Agora, a grande questão é que não há recurso no Brasil para isso. O BNDES não tem recurso para atender essa demanda toda. Teriam que vir recursos de fora para que houvesse condições de alavancar capital de giro, recursos para investimentos. O Brasil precisa de um processo de privatização, especialmente na questão de infraestrutura, rodovias, ferrovias, aeroportos e portos e tudo isso aí. Porque com o crescimento da economia, com o ressurgimento do crescimento econômico no Brasil, nós vamos ter condição de gerar mais receita, mais impostos e, consequentemente, melhorar a situação fiscal do Brasil, que hoje é catastrófica. A dona Dilma deixou um monte de esqueleto no armário que vão aparecer ao longo do tempo, cada vez mais comprometendo o pouco de recursos que tem disponível. A dona Dilma ela não perdeu o cargo apenas pelas pedaladas, ela perdeu o cargo pela incompetência e pela corrupção que semearam no governo dela. Obrigada, João Pedro Cuti Dias. E agora o destaque é o Boletim Campanha Aftosa 2016. No Rio Grande do Sul, a imunização do rebanho segue em ritmo acelerado. Viviane Lara. No Rio Grande do Sul, a campanha de vacinação contra a febre aftosa segue em ritmo acelerado para cumprir as metas da campanha. Eu vou conversar com a Cristina Bisso, que vai falar um pouquinho mais sobre a vacinação no município de Boa Vista do Cadeado. Cristina, como é que está a procura dos produtores que têm direito à doação das vacinas? Os produtores têm vindo, num ritmo normal, junto ao posto da inspetoria, procurar pelas vacinas. Quantos animais devem ser vacinados aqui no município? O rebanho bovino compreende cerca de 13 mil cabeças, são quase 13 mil cabeças. E por enquanto está dentro do esperado a procura. A vacina é obrigatória, ela ocorre na maioria dos estados do Brasil, poucos lugares eles são livres de vacina, né? Porque são estados já
onde a doença não ocorre. Então não há por que fugir disso, né? A vacinação é obrigatória, ela tem que ser feita e tem que se obedecer, né? Aquilo que o Ministério da Agricultura predispõe. A vacinação tem que ser feita. Tanto nesse primeiro momento, agora em maio, com todo o rebanho, né? Desde os pequenininhos recém-nascidos até os mais adultos, os mais velhos, incluindo, né, as fêmeas gestantes. E depois, em novembro, quando vai haver a segunda etapa, que daí é um reforço para os recém-nascidos até os animais com 2 anos de idade. Então, não tem porquê, né, não descumprir e não crer, né, na eficácia de uma campanha séria como essa, né? Ok, muito obrigada pelas suas informações. Viviane Lara para o SBA. Campanha Aftosa 2016. Oferecimento Aftobov. Tradição na erradicação da febre aftosa. Nós vamos mostrar agora uma técnica de produção de silagem que está indo muito bem no Rio Grande do Sul. Os produtores de lá estão usando o trigo sem arista. Veja com Viviane Lara. O Brasil possui uma das maiores pecuárias do mundo, mas não necessariamente a mais eficiente. E um dos gargalos da bovinocultura nacional é a produção de alimento. Diante deste problema, a Biotrigo criou a primeira cultivar para a produção de silagem. Nós conseguimos desenvolver uma cultivar específica para silagem, volumoso para o produtor. Então, uma cultivar de trigo que vem no mercado, o nome é T-Bioenergia 1. Com alta produtividade de matéria natural, em torno de 30 toneladas, uma alta qualidade bromatológica, visando o quê? Diminuição do amido da dieta, aumentando o volumoso na dieta e esse volumoso sendo como fibras efetivas e como nutrientes, como um volumoso energético. Rica em energia, a silagem é considerada um dos alimentos mais apropriados para os animais, tanto na produção de leite ou de carne, principalmente em épocas de escassez de pastagem. E a cultivar, além de possuir valores significativos para a dieta, estimula a produção de trigo no estado, que vem sofrendo redução de área nos últimos anos. Nós temos muitas áreas ociosas hoje no Rio Grande do Sul, principalmente, e ele entra como uma forma, uma alternativa, uma tecnologia para você fazer um aproveitamento dessas áreas, destinar essas áreas para a produção, liberando essas áreas posteriormente para culturas de verão. Ele não compete com culturas sendo milho, soja ou feijão. Foram mais de 4 anos de pesquisa para desenvolver a cultivar sem a presença da arista. Ele é um trigo diferenciado no mercado, hoje foi a primeira cultivar desenvolvida sem arista, então ele não contém arista, ele tem uma alta caixa produtiva, então ele é um trigo específico destinado para a produção animal. Hoje, se nós pensar em fechar a dieta, nós temos muito problema com amido na dieta de gado e leite. Então esse volumoso, geralmente todos os volumosos são à base de silagem de milho, que a gente tem hoje, todos os volumosos. Essas gramíneas temperadas, elas têm uma vantagem, elas têm baixo amido e elas têm altos carboidratos não fibrosos, todos na função de açúcar e solúveis. Então você consegue fechar uma dieta com muito mais facilidade, sem ter problemas de amido. O que eu falo problemas de amido? Acidose, um problema de casco, laminite. Então, todos esses problemas metabólicos que acontecem durante uma gestação, durante uma lactação, dentro da propriedade do produtor. Nesse quesito, vale a pena investir numa cultura. Diminui o preço, você consegue um pouco menos, o custo de produção dele é menor. O trigo para silagem deve estar disponível no mercado para os produtores em 2018. Confira agora como estão os indicadores da vaca pronta para abate e também do boi gordo no país. O indicador de preços do boi gordo Média Brasil chegou a R$ 143,56 por arroba nesta sexta-feira. O dado é da Rural Business. Em 30 dias, a arroba perdeu 2,82% no valor. O indicador de boi gordo é uma média simples